Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos dar um jeitinho de acabar o nosso PET 6 hoje, né? Eu estou aqui explicando, vou fazer essa semana 4, né? Do PET 6, onde ele está trabalhando aí a parte das equações, né? Do segundo grau, o teorema de Pitágoras, razão e proporção também entra um pouco, né? Então aqui hoje é só atividade mesmo que a gente tem que resolver, né? Então falou assim a resolução de atividades que é o seguinte: para fazer um passeio de bonde de um hotel ao topo da montanha, conforme ilustrado na figura abaixo, foram necessários 130 metros de cabo telefônico, medida de AC. Considerando a medida AB igual a 50 metros, calcule a medida do segmento BC, a qual corresponde à medida da altura da montanha. Então, aqui está a figura, né? Então, aqui está em relação ao sair do hotel, né? Para o topo da montanha. Então, pediu o quê? Me pediu esse X, pediu a altura da montanha, né? Então, se eu olhar bem, o que nós temos? Nós temos um triângulo retângulo, não temos? O hotel está aqui, está formando um ângulo A. O ângulo C é a torre, né, lá do topo da montanha. Aqui, ó, o B, né, que é para pegar a altura. E o que acontece? O que eu tenho? Eu tenho que o meu 130 é a hipotenusa, meu ângulo reto está aqui, no ponto B. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. E os lados 50 e x são os catetos. Eu quero saber o x. Então, choque no teorema de Pitágoras, coisa mais fácil, né? Onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 130 ao quadrado é igual a 50 ao quadrado mais c ao quadrado. 130 ao quadrado é 16.900, que é igual a 2.500 mais c ao quadrado. Eu passei o c ao quadrado para lá. E ficou aqui c ao quadrado é igual a 16.900 menos 2.500. Isso dá 14.400. Raiz quadrada de 14.400 é 120 metros. Quer dizer que a altura dessa montanha é de 120 metros, certo? Depois, olha o 2. Também é fácil. Parece difícil, mas não é. Fala o seguinte. O ciclista sai do ponto A e até chegar em C, seguindo o trajeto do percurso AB e BC. O segundo ciclista sai do ponto A e se dirige diretamente ao ponto C. Saiu daqui e foi diretamente ao ponto C, seguindo o trajeto do percurso AC. Considerando o percurso dado em quilômetros, representado pelos segmentos AB, BC e AC, esboçado no gráfico ao lado, qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? O segundo ciclista ele saiu do ponto A e veio para o ponto C direto. Está pedindo isso aqui, ó. Concorda comigo? O que acontece? Essa distância aqui, ó, é do 10 até o 40. Quer dizer que essa distância aqui é do 10 até o 40. Quer dizer que essa distância aqui é 30 metros, certo? Aqui ele está vindo do 5 ao 20. Quer dizer que essa distância de AB é 15, certo? Isso aqui não é um triângulo retângulo. O meu cateto oposto, o ângulo reto está aqui. De frente ao ângulo reto é a hipotenusa, que justamente é a distância de AC. Então, vou jogar no teorema de Pitágoras. AC ao quadrado é igual a B ao quadrado mais BC ao quadrado. AC ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 30 ao quadrado, né? 15 ao quadrado, 225. 30 ao quadrado, 900. 225 mais 900 dá 1.125. Então, quer dizer que a AC... Nessa distância, é mais ou menos raiz quadrada de 1.125, que vai dar aí aproximadamente 33,54. Positivo ou negativo, mas você já viu falar de distância negativa? Não existe. Então, você vai considerar somente positivo e a 33,54 metros, 54 quilômetros, tá bom? Continuando. O número 3 fala o seguinte: caiu uma folha aqui, gente. É porque é uma folha de papel. Mas uma folha de papel retangular é dobrada, conforme mostra a figura abaixo. Olha lá, dobrou. As medidas estão indicadas em centímetros. Quanto vale a medida X indicada na figura? Essa medida que ele está pedindo aqui. O que aconteceu? A gente tem que pensar bem. Ó, isso aqui é um triângulo retângulo, certo? O que você me fala? Não é? Esse lado aqui, que eu dobrei ele, não é essa distância que está de lá aqui? Isso aqui não é um triângulo retângulo? Eu tenho o quadrado de a hipotenusa, que é o 10. Eu tenho um cateto que é 8. E esse outro aqui é aquela distância que eu estou chamando de quê? De x. Então, teorema de Pitágoras de novo. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Meu a é 10 ao quadrado é igual a b ao quadrado, que no caso estou chamando de 8, mais x ao quadrado, que é esse lado aqui.
né? Então, 100 é igual a 64 mais x ao quadrado é igual a 100 menos 64, x ao quadrado é igual a 36. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36, e aí x pode ser mais 6 ou menos 6, mas existe jeito de eu fazer esse pedaço aqui da folha ser negativo? Então, ela não existe, né? Quer dizer, para ela existir, ela tem que ser positiva, então x é igual a 6 metros, certo? Até aqui? Bom, vamos mais. Aí vem aqui. Com o objetivo de estimar a largura de um rio, Arthur se posicionou em uma das margens no ponto P, que ficava em frente a uma árvore. O ponto P está aqui. Localizada na margem oposta ao ponto K. Em seguida, caminhou em direção retilínea a PK ao longo da margem do rio por 45 metros. Chegando ao ponto R. Aqui, 45 metros chegando ao ponto R. Em seguida, girou 90 graus no sentido horário e caminhou em linha reta por mais 4 metros e virou para cá, chegando ao ponto S. De S, mirando a árvore que passava na outra margem, no ponto K, observou o ponto onde a linha imaginária que passava por K e S estaria interceptando a linha da margem que se encontrava, determinando assim o ponto Q, que no caso aqui, seria aqui. Em seguida, mediu a distância QAR e encontrou 5 metros. Com isso, Arthur foi capaz de fazer uma estimativa para a largura do rio entre os pontos K e P. Como Arthur conseguiu? Se você analisar aqui, você tem 2 triângulos retângulos. E os triângulos retângulos, se você usar as propriedades deles, vai ver que os lados eles são proporcionais. Então, o que acontece? Eu posso falar assim, que 40 está para 5, tá vendo? Que é esse aqui, ó, a base desse triângulo, para 5, que é a base do triângulo RQP, RQS, certo? E a altura desse triângulo 4, ele vai estar para a altura X daqui, ó, certo? Que na verdade é o que? É a largura aí do rio. Certo? Então tá, joga nessa igualdade, nessa razão que você consegue. Ó, 40 está para 5, assim como x está para 4. 5 vezes x, 5x, 40 vezes 4, 40 vezes 4, 160. Então x é 160 dividido por 5, x é igual a 32 metros. Certo? Com isso eu espero ter ajudado vocês. Façam os exercícios e me enviem o quanto antes. Qualquer dúvida que estiverem, estou aqui. Beijos, fiquem com Deus.